Olá, pessoal, bem-vindo à aula de hoje. E hoje a gente vai lá para o início da anatomia veterinária, onde a gente vai falar sobre vistas, planos e cortes, né? Então, esses conceitos, eles são básicos da anatomia, mas eles servem para uma aplicabilidade prática no nosso dia a dia como médico veterinário. A gente vai falar sobre isso hoje também. Como aplicar esses termos, como aplicar essas vistas, planos e cortes durante a nossa vida profissional, né? Parece que é só uma introdução anatômica, mas não, a gente usa isso na nossa vida profissional. Então, segue comigo aqui agora. Primeiro, na anatomia básica, a gente sempre divide o corpo do animal em regiões de estudo. Isso serve para que a gente possa se localizar no organismo do animal. Tudo que a gente vai tratar aqui hoje são termos de localização, ou seja, para que a gente consiga conversar entre profissionais e entender o que ocorre no corpo do animal numa determinada região, numa determinada localidade. Então, a base da divisão do corpo do animal, ela é muito básica, né? Ela se dá entre cabeça, pescoço, abdômen, tórax, dorso, membro torácico, pelve, membro pélvico. Então, com base nesses termos é que a gente vai direcionar os nossos olhos. Então, por exemplo, vamos fazer um exame do membro pélvico do animal. Vamos fazer um exame da região dorsal do animal. Vamos fazer um ultrassom abdominal. Vamos fazer um raio-x de crânio, né? Raio-x de cabeça. Então, essa primeira divisão a gente serve para a gente direcionar o nosso ponto de foco na estrutura animal, no organismo animal, a fim de conseguir conversar sobre ali possíveis achados, possíveis patologias no corpo do animal. Aí entra um assunto muito importante que é o teu ponto de vista em relação ao animal. Por que esse ponto de vista é importante? Porque às vezes uma estrutura que eu estou vendo no animal, o meu colega não está vendo, porque ele está geograficamente em um ponto diferente ou que não permite a visibilidade dele da mesma coisa que eu estou vendo. Então, nesse formato, é importante que a gente determine qual é a vista que você está tendo do animal para um achado, qual é a vista que você tem do animal para uma observação simples, né? Então, aqui, esses termos são muito simples, eu trago aqui para vocês uma vista lateral. Nada mais é do que o animal de lado. E aqui é muito importante definir se é lateral direita ou lateral esquerda. Mas atenção, é a lateralidade do animal. Então, nesse caso aí, nessa imagem, nós estamos vendo uma vista lateral esquerda do animal, né? Então, é sempre ao contrário da sua. Se você está vendo, ou se você está vendo o lado direito do animal, será o lado esquerdo, né? Por uma questão, de informação que tem que ser referida ao animal. Então, aqui uma vista lateral esquerda, se ele tivesse ao contrário, seria uma vista lateral direita. Essa aqui é uma vista frontal, significa que eu estou vendo o animal de frente, tá? Também pode ser denominada como uma vista cranial, estou vendo primeiro o crânio do animal. Então, também é uma forma de a gente observar os animais para identificação de regiões do corpo do animal. Temos também a possibilidade de uma vista caudal. O que eu estou vendo primeiro aqui? A cauda. É como se o animal estivesse de costas para mim. Então, esta vista eu denomino como vista caudal. E na sequência, a vista dorsal. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o animal de cima, estou vendo o dorso do animal. Então, a gente consegue ver ali toda a região de dorso de cabeça, dorso do pescoço, dorso do tórax, né? Então, toda a região dorsal do animal. É uma forma de visualização dos animais também, muito frequente na medicina veterinária. Por exemplo, quando você está vendo o animal do alto de uma mangueira, que você enxerga o dorso dele, quando você está vendo um cão na mesa de atendimento, que você visualiza o dorso dele. Então, são vistas configuradas como vista dorsal. E aí, não está exemplificado aqui, mas nós também temos a vista ventral, que seria o animal de barriga para cima, que é uma vista muito comum em plano cirúrgico de pequenos animais, né? Que a vista do animal está com a barriguinha para cima. Também denominado como vista ventral. E aí vem os termos de corte. Qual a nossa intenção em cortar um animal? Nenhuma, desde que não seja cirúrgica, né? Claro que na cirurgia a gente tem uma intenção de corte, mas anatomicamente a gente não tem intenção de cortar de fato o animal. É um ponto de vista referente a um corte, né? Então, se fosse possível eu pegar aquele animal vivo e ver ele por dentro, em vivo, né? Sem ter que anestesiá-lo, ou sem ter que, de fato, fazer qualquer tipo de lesão ali,
como eu veria esse animal, né? Aonde está um possível tumor? Qual possível lesão dentro da boca de um animal? Então, são pontos de vistas anatômicos para diálogo, né? Não de fato eu estou cortando o animal. Eu estou imaginando, eu estou tentando entender aonde está o local que eu estou acessando, onde é que está o local que eu estou observando anatomicamente aquele animal, para entender um quadro, para entender um diagnóstico, né? Para entender ali um exame que vai me levar à resolução do problema do animal. Então, o primeiro plano de corte que a gente trabalha é o plano mediano, ou seja, se eu pudesse dividir o animal exatamente ao meio, né, ao centro, de uma forma que tudo que está do lado direito também esteja do lado esquerdo. Então, a gente vê nessa imagem aqui um corte onde eu tenho de um lado uma narina, do outro lado outra narina, né? De um lado um olho, do outro lado outro olho, de um lado uma orelha, do outro lado outra orelha, né? Se eu tivesse a possibilidade aqui de ver os dentes, do lado um dente incisivo, do outro lado outro dente incisivo. Então, é uma forma como se eu cortasse o animal ao meio e conseguisse entender num plano mediano o que existe do lado direito e o que existe do lado esquerdo. Mas, muito importante, isso tem que ser simétrico. Tudo que tem de um lado tem que estar do outro lado também, tá? Nome desse plano, então, plano mediano. E a gente vai dividir o animal entre esses dois termos aqui, ó, medial e lateral. Tudo que está próximo ao plano mediano é mais medial. E tudo que está distante do plano mediano é mais lateral. Então, por exemplo, nesse caso, a orelha está mais lateral do que o olho. E o olho está mais lateral do que a narina, né? Enquanto a narina está mais medial do que a orelha. E é nesse sentido que a gente trabalha esses termos. Na sequência, nós temos o plano de corte sagital. É muito parecido com o medial, porém, ele não divide o animal exatamente ao meio. Ele está mais paralelo, para um lado ou para o outro, tanto faz, tá? Então, aqui nós temos um corte de plano sagital. Esse plano sagital, ele também vai determinar medial ou lateral, porém, a visibilidade do corte é um pouco mais lateralizada. O próximo plano é o plano transverso. Nesse sentido, a gente vai olhar o animal numa vista lateral e vai fazer um corte onde eu determine aqui o que é sentido cranial e o que é sentido caudal, né? Então, no caso, esse plano transverso, ele pode acontecer em qualquer parte, qualquer momento da lateralidade do animal. Eu só estou definindo aqui o que vai ser mais cranial e o que vai ser mais caudal, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer um corte aqui no pescoço, nesse mesmo sentido, chamando ele de transverso, e aí eu vou ter a cabeça mais cranial e todo o corpo mais caudal, né? Aqui eu estou fazendo um corte entre os membros, então eu tenho o membro torácico mais cranial e o membro pélvico mais caudal. Se eu fosse contabilizar as costelas, digamos que esse corte está em cima da 10ª costela. Aí a 9ª costela está mais cranial e a 11ª costela está mais caudal. É nesse sentido que ocorre o plano transverso. E ele leva esse nome para quem já estudou um pouquinho mais anatomia. Nós temos as vértebras aqui localizadas no dorso do animal e as vértebras lombares, ela tem uma asa e esse nome dessa asa chama-se processo transverso. Então ela segue o mesmo nome dos processos transversos que existem na região lombar, na região torácica do animal. Por isso o nome transverso. E também nós podemos fazer um outro corte no animal, que a gente divide o animal em região dorsal e região ventral, né? Esse plano de corte chama-se horizontal. Então, eu sempre converso com os alunos que ele está na linha do horizonte, por isso o nome horizontal. Também posso fazer esse corte em diversos locais do corpo do animal, sem que mude o nome do corte, né? Ele pode ir mais para cima, mais para baixo, e ele sempre vai ser um corte de plano horizontal ou um plano de corte horizontal. Mas a denominação do que está para cima, a gente vai dizer que é mais dorsal, e o que está para baixo é mais ventral. Então, dividir entre barrigas e costas do animal. Então, dessa forma, a gente passa a compreender que existem formas diferentes de observar o animal, formas diferentes de cortar, sem necessariamente cortar o animal. São planos de corte,
que a gente vai dividir o animal pensando em localização, pensando em encontrar um achado, pensando em encontrar uma lesão, pensando em encontrar algo que esteja, né, ou localizar, conversar sobre uma estrutura que esteja no organismo do animal. Então, só relembrando aqui, basicamente, o plano mediano é o que divide o animal em duas partes diferentes. Esse é o único plano fixo. Ele não caminha nem para um lado, nem para cima, nem para baixo, nem para lado nenhum. Ele é um plano fixo, porque ele obrigatoriamente tem que dividir o animal em duas partes iguais, tá? Um pouquinho mais lateralizado a ele estaria o plano sagital. Não está escrito aqui, mas a gente já viu anteriormente no vídeo, plano sagital. Aí, se nós dividimos esse plano mediano e o plano sagital, divide o animal entre lateral e medial. Tudo que é mais para o lado, tudo que é mais para o meio. O outro plano que a gente viu é o plano transverso, o plano transversal. Vai separar o animal entre cranial e caudal, tudo que está mais para o crânio, tudo que está mais para a cauda do animal. E o plano horizontal, que é na linha do horizonte, vai dividir o animal entre mais dorsal e mais ventral, ou seja, mais direcionado ao dorso, mais direcionado ao ventre. É importante destacar aqui que todas as imagens que eu mostrei mostram o animal inteiro, né? Essa divisão completa. Mas, por exemplo, a gente pode fazer um corte de um órgão, né? Por exemplo, vamos pegar o coração. A gente pode fazer um corte horizontal do coração, um corte transversal do coração, um corte mediano do coração e um corte sagital do coração, do fígado, do pulmão, enfim, de qualquer órgão, qualquer estrutura é possível ser avaliada a partir desses planos de corte. E agora a gente vai ver então uma aplicabilidade desses planos. Claro que eu comentei com vocês aqui, é um estudo anatômico, então na anatomia faz todo sentido. Uma vez que a gente estiver fazendo uma dissecação, conhecendo uma estrutura, até mesmo vendo um animal em vivo, a gente pode imaginar e na dissecação a gente pode atuar realizando esses planos de corte. Então a gente vai lá, faz o corte naquela localidade e observa as estruturas a partir de um determinado plano pré-definido, né? Então, quero um plano horizontal, o corte será esse. Quero um plano mediano, o corte será outro, né? Outra aplicabilidade no animal que pode ser realizada com vias de estudo é dentro da patologia, quando a gente vai tentar encontrar achados, por exemplo, numa necrópsia, que levou à causa da morte do animal. Um exemplo aqui, né? Ou a gente vai querer fazer uma biópsia e vai determinar qual o ponto daquela biópsia. Então, dentro da patologia, a gente também usa muito esses termos, até mesmo para conseguir identificar o local da lesão. Mas, no meu ponto de vista, o local mais utilizado desses planos é no diagnóstico por imagem. Quando você, médico veterinário já formado, vai receber um laudo de um diagnóstico feito por imagem, né? Seja ele de raio-x, seja ele de ultrassom, de tomografia ou de ressonância. Então, no laudo vai vir determinado qual o ponto de vista da imagem e qual a visibilidade do técnico no diagnóstico que fez o laudo. Né? Aqui eu estou determinando que você é o médico veterinário recebendo o exame, mas vamos pensar que você também pode ser o médico veterinário que está realizando o exame, né? Que está realizando o laudo e que tem que, de fato, descrever as estruturas. Então, é preciso determinar o ponto de vista do animal, é preciso determinar o corte que está sendo observado e qual a lesão, qual o achado ali que está sendo determinado nesse momento. Então, a gente vai dar uma olhadinha em algumas imagens de tomografia agora, para você entender como que acontece a aplicabilidade desses planos, desses cortes, dessas vistas. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma tomografia. Vou dar uma pausada aqui. O que a gente vai ver nessa tomografia? Essa eu vou passar muito rápido. É um corte transversal da cabeça de um cão, numa tomografia. Então, essa tomografia vai mostrar a estrutura óssea, tá? Então, pensem na cabeça do cão. Lembra lá, o primeiro slide é determinação do local da região do corpo. E eu tô vendo um corte transversal. Qual era o corte transversal? O corte transversal é aquele em que eu divido o animal em cranial e caudal. Então, nesse formato, o que eu vou ver nessa tomografia? Eu vou ver vários cortes transversais do crânio, ou seja, é como se eu estivesse fazendo cortes desde o focinho do animal até a base do crânio, tá? E além do que eu vou mostrar para vocês, aqui é a ponta do focinho, ó, já é o primeiro cortezinho, a ponta do focinho. E o que eu vou mostrar e o que a gente tem de referência também é uma vista sagital do animal. O que é uma vista sagital?
Não é bem no meio, é um pouquinho lateralizado. Então, conforme o exame vai rodando, vai passando aqui, ó, aonde estaria esse corte referente à imagem do que a gente está vendo. Também tem uma referência dorsal. O que é uma imagem dorsal? É vista de cima do crânio, né? Então, se o animal estava nesse formato, a gente vai fazendo pequenos cortes e aqui a gente vai referindo aonde estão esses cortes. Então, imaginem aqui, primeira imagem é o focinho, no corte sagital vai pegar o focinho bem de leve aqui e no corte sagital, dorsal que eu estou olhando o animal de cima, é nessa região. Conforme o exame vai rodando e a gente vai vendo mais a parte interna do crânio, obrigatoriamente a vista sagital também vai seguindo e a vista dorsal também vai seguindo. Quando eu tenho o conjunto de 3 pontos de vista de corte de um animal, ou seja, no caso transversal, sagital e dorsal, 3D, 3 dimensões, eu tenho capacidade de fazer uma imagem 3D do animal. Então, o resultado que vai vir para você numa tomografia como essa é um resultado em 3D, e isso é fantástico, porque você consegue, de fato, entender aonde está uma lesão, aonde está um achado importante para você fazer o diagnóstico do teu animal, tá? Vocês vão perceber que durante esse exame todo, existe esse caninho, né? E apoiado nesse caninho tem uma estrutura que não é anatômica. Já vamos explicar aqui. Esse caninho é para que o animal se mantenha anestesiado, é um caninho que vai dentro do sistema respiratório que está injetando anestesia inalatória. Então, ele é uma sonda, né? Para que o animal fique recebendo oxigenação e anestesia inalatória. E vai ter um apoio no dente, que vocês vão perceber ao longo da imagem, que serve para o animal não fechar a boca e morder o caninho, tá? Então é só uma estruturazinha ali para segurar. Quando a gente observar a imagem final do animal 3D, imagem realista, vocês vão ver esse caninho e vão ver esse suporte nos dentes. Então não achem que é uma estrutura muito estranha, é uma estrutura anatômica normal. Então, começando esse exame, eu não vou me aprofundar muito, até porque não é uma aula de diagnóstico por imagem, sim uma aula de anatomia. A gente vai ver agora imagens transversais. Então, de novo, as imagens estão sendo feitas nesse sentido, do nariz até a ponta, até a ao último osso da cabeça, que é o occipital, primeira vértebra, que é o atlas. Então, vamos seguir aqui o examezinho. Então, ó, faz toda a formação dentinhos, vai seguindo as coanas, vai seguindo os olhos, parte cerebral, terminou a parte cerebral, a gente chega lá ao final nas vértebras e o caninho permanece lá. Como eu expliquei para vocês, é um caninho de oxigenação, tá? A próxima imagem que a gente vai ver é a imagem sagital. Então, veja bem, não está bem no meio. Por que a gente chama de sagital? Porque ela vai passar do meio, agora fazendo projeções lateralizadas, né? Imagem sagital. Então, agora... Opa, aqui repetiu. Nessa imagem, então, vou pausar novamente aqui, a gente vai ver, então, a mesma cabeça do cão, só que numa vista sagital. Então, do meio, lateralizado, né? Então, se a gente estivesse vendo no corte transverso, então a gente vai ver essa linha azulzinha indo para o lado, do mesmo jeito que a gente vai ver essa linha dorsal se movimentando também para o lado, né? E os 3 pontos são capazes de formar uma imagem 3D. Então, tá pegando o ladinho do animal indo até chegar agora, duto auditivo aqui pretinho, e até chegar a formação da orelha, ó. Acabou a orelhinha do animal, acabou essa lateralidade. Está inclusive aqui uma imagenzinha do animal que ajuda a gente a se localizar nesse exame. E dando mais uma sequência de imagem, agora a gente vai ver uma vista dorsal, ou seja, aqui, ó, topinho do crânio. Isso aqui é o topo do crânio do animal. E agora a gente vai vendo os cortes descendo no organismo do animal. Também podemos acompanhar isso de vista sagital, descendo, e na vista transversa, também descendo. Então, topinho da cabeça. Aqui começa a aparecer a parte craniana do cérebro. Logo aqui a formação do focinho, né? Ó, as orelhinhas aqui. Palato sendo formado, que é o céu da boca. Os dentes, ok?
E aí o caninho de respiração, a base de suporte dos dentes e agora a parte de baixo da boca sendo formada. Então, com esses cortes. E aí, como eu comentei com vocês, que o conjunto dessa obra toda, né, permite que a gente forme de fato imagens 3D. Então, quando a gente faz tomografia com 3 pontos, a gente tem 3 dimensões, sendo possível fazer uma imagem 3D do organismo do animal. E aí, constituindo o animal de forma inteira. Olha o caninho lá e o suporte de boca, né? Para que ele não feche a boca. E assim a gente tem informação, aqui o suportezinho. E assim a gente tem informação completa do animal hoje no exame de tomografia, que é um exame bem avançado, é um exame bem atualizado na medicina veterinária, mas você só vai ter condição de fazer a leitura de um exame como esse se você souber a base anatômica, que são os planos e cortes, os termos básicos da veterinária a serem utilizados. Você pode até pedir um exame desse, mas se você não tiver esse conhecimento, você vai ter dificuldade na interpretação. E contar só com a impressão diagnóstica de quem está laudando o exame é muito pouco. Você precisa, de fato, entender as imagens, entender o contexto para fazer os achados do seu paciente e fechar o teu diagnóstico, fechar ali com o histórico clínico e saber, de fato, o que o teu paciente tem para conseguir resolver melhor o problema dele, né? Para conseguir fazer o tratamento adequado. Ok? Então, ficou aí os planos, os termos, as direções e os cortes na veterinária. E logo a gente volta com mais conteúdo. Beijo, até logo!